quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria os céus, a terra, porque no livro de Salmos ele está escrito que Deus ele criou a terra para os homens, e quando ele cria o homem, então ele cria o homem e coloca ali uma necessidade, ele coloca ali um desejo de que o homem ele tenha vamos colocar assim, essa necessidade de se conectar com algo superior, com o divino, se conectar com aquilo que é transcendental. Por que isso? Porque, eu já disse isso aqui algumas vezes, nós estamos nessa vida em uma viagem, e todos nós estamos trilhando uma jornada, e vai chegar o dia em que essa viagem ela vai acabar, e nós iremos voltar para a eternidade. Porque imagine só, cara, nós vivemos num mundo super complexo hoje, nós vivemos num mundo hoje onde existe diversidade, existe muitas coisas, e partindo por essa linha de raciocínio, imagine só que Deus quando cria o homem, não é possível que Deus criou o homem simplesmente para viver aqui. Uma geração hoje, quem vive bem, vive 80, vive 90 anos, e você viveu 80, 90 anos aqui nessa terra, acabou. Não existe uma vida eterna, existe uma eternidade. E Deus, quando Ele cria o homem para a eternidade, Ele na realidade, quando Deus cria o homem para a eternidade, Ele está querendo dizer o seguinte, que nós viemos aqui nessa terra, nós temos um propósito, uma missão aqui, e vai chegar o dia em que nós vamos partir daqui do Cronos, né? Porque hoje nós vivemos no Cronos. O que seria o Cronos? O Cronos é esse tempo que nós conhecemos de relógio, que é um dia de 24 horas e por aí afora. Só que existe o tempo que é a eternidade. A eternidade não existe passado e não existe futuro. Lá só existe o presente. E todos nós estamos sendo preparados para a eternidade. Então, quando nós falamos sobre a inteligência espiritual, nós estamos falando o quê? De que existe algo transcendental dentro de você. Existe algo que é eterno. Às vezes você existe até uma certa inquietação, né? Vamos dizer assim. Mas por que isso? É porque ainda talvez falta você desenvolver essa inteligência. Porque essa inteligência espiritual, ela faz com que você se conecte com o teu Criador. E uma vez que você está em conexão com Deus, a Bíblia ela fala assim que a paz de Deus, ela é o árbitro dos vossos corações. Seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. Então, uma vez que você consegue desenvolver a inteligência espiritual a ponto de você se conectar com Deus, antes de eu continuar aqui, a Débora está pedindo para compartilhar a live. Você já fez a sua parte já, Vitor? Ô Vitor, eu não estou vendo você fazer isso aí não, Vitor. Por favor, cara. Aqui, ó, já fiz. Cadê você aqui, Vitor, que eu não estou te vendo? Eu não consigo entrar porque minha internet parou. Sua internet parou? Sim, eu não. Tá bom. Gente, eu quero que vocês compartilhem aí, que eu vou continuar falando aqui. Nós estamos falando hoje sobre inteligência espiritual. Eu nunca lembro desse negócio, viu, Débora? Obrigado. Eu nunca lembro de pedir para o pessoal. Vocês precisam me ajudar aí a pedir para compartilhar mais essa live, porque eu tenho recebido alguns feedbacks aí bem bacana sobre o assunto que a gente tem trazido aqui. E o propósito, na realidade, dessa live é o quê? É que você encontre caminhos. O propósito dessa live é que você encontre caminhos para quê? Para você se conectar com Deus, na realidade, se conectar com o teu Criador, independente da tua crença. Porque tem gente que acredita, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na força do universo. Só que para você
se você que acredita na força do universo, você precisa o quê? Se conectar com essa força, para que você possa receber dessa força. É assim que funciona. Então, o propósito aqui dessas lives é mostrar diversos caminhos que conectam você com Deus. Resumindo, é isso. E eu estou aqui falando essa semana sobre a inteligência espiritual, que ela nada mais é do que uma forma de você trilhar caminhos e você se conectar com Deus. É bem isso. Então, nós estávamos falando aqui, quando você se conecta com Deus, nós estávamos falando, melhor dizendo, dos tempos. Então, na eternidade não existe passado nem futuro, só existe presente. Então, quando você se conecta com Deus, você começa a ter paz em tudo aquilo que você faz. Porque, vamos aqui repetir novamente. O que é depressão? É excesso de passado. Tem pessoas que só vivem no passado. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Tem pessoas que não conseguem, só fica pensando, mas como é que vai ser amanhã? Quando eu conquistar aquilo? Quando eu tiver isso? O cara só vive no futuro e esquece de viver o presente. Tudo o que você vai fazer, você só consegue fazer hoje. Hoje, no presente. Você não vai conseguir fazer nem no passado e nem no futuro. E o detalhe é que, mas quando eu chegar lá, eu vou conseguir fazer isso. Mas eu quero dizer que o lá, quando você chegar, amanhã eu faço. Amanhã vai ser hoje, vai ser o presente de novo. Então comece a entender isso e planejar o teu dia. Comece a inserir no teu dia atitudes e posições que venham gerar resultados. Daí sim, no amanhã você pode colher frutos daquilo que você plantou hoje. Mas o passado, para que o passado é bom? O passado é bom para você ir lá e consultá-lo. Olhar para lá e falar, cara, eu fiz isso, olha que coisa que eu fiz, mas poxa, eu consegui dar a volta por cima. Você olha lá para o passado e fala assim, poxa, eu vivi isso, eu tive esse tipo de experiência, mas através dessa experiência, hoje eu tive essa lição. Daí você consegue trazer o que? Para o hoje. Mas não adianta você querer ficar vivendo fora do hoje, porque tudo que você constrói é o hoje. Então eu desafio você aqui a desenvolver a sua inteligência espiritual, fazendo como? Se conectando com Deus. Porque quando você se conecta com Deus, primeiramente, você tem paz para empreender tudo aquilo que você deseja. A paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. Quando você tem paz, quando você está conectado com Deus, você tem mais clareza na tomada de decisão. Quando você está conectado com Deus, você perde o medo do futuro. Por quê? Porque você sabe que o teu futuro ele está na mão de Deus. Quando você decide caminhar com Deus e você fala que o Senhor me direcione para qual caminho, para onde eu devo fazer, eu coloco a minha vida sentimental, minha vida espiritual, minha vida profissional na tua mão. Quando você faz isso, você começa a ter paz. Por quê? Você vai fazer a tua parte, mas aquilo que der certo, amém. Você sabe que é Deus. Mas aquela porta que é fechada também, amém. Você começa a ter paz. Então a conexão com Deus, a inteligência espiritual, se você for ver, ela é o que? Ela é a conexão com Deus. A inteligência espiritual começa de um relacionamento com um ser superior. A inteligência espiritual, ela nada mais é do que você acessar o mundo espiritual, ou seja, você acessar aquilo que é transcendental. Porque aqui na Terra nós vivemos nas 3 dimensões, mas quando você se conecta com o transcendental, você entra na 4ª dimensão. Ontem eu estava lembrando, tem uma passagem bíblica, eu estava meditando nela, que fala sobre, que é do profeta Eliseu. Cara, o profeta Eliseu
foi um dos grandes profetas que teve no Velho Testamento. E ele tem várias passagens, por exemplo, tem uma passagem dele, e o legal do livro do Eliseu é que as histórias são curtas, mas elas são muito ricas. Tinha um rei da Síria que ele tentava, né, fazer estratégias de guerra para ir lá e derrotar o povo de Israel. Só que o profeta Eliseu, ele andava na quarta dimensão, ou seja, ele tinha conexão direta com Deus. E partindo disso, quando o rei da Síria criava uma emboscada em certo lugar, ele orando a Deus, Deus revelava a ele, ele falava para o rei, não passa por esse caminho, porque ali tem uma emboscada e você vai ser pego ali. Mas tem uma outra passagem da mulher sunamita, que ela resolve fazer um quarto para ele, porque eles viajavam a pé, e ela resolve fazer um quarto ali para o profeta, e o profeta, através do gatilho da reciprocidade, ele olhava e falava, cara, eu preciso fazer algo para essa mulher. Daí o ajudante dele fala, essa mulher não tem filho, e ele vai lá e ora e fala, na próxima vez que eu voltar aqui, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. E passou o período que ele falou, a mulher teve um filho. Só que aquele garoto cresceu, e ele estava no sol, teve uma dor de cabeça forte e morreu. E aquela mulher, ela vai até o profeta e fala, cara, eu não te pedi filho, ó, meu filho está lá. E ele vai lá e ora e ressuscita. O que eu quero dizer com isso? Que talvez você tenha buscado algo e você não tem conseguido ainda realizar, que está faltando, sabe o quê? Uma estratégia transcendental. Está faltando uma direção, talvez, de Deus para a tua vida. Algo uma direção que vai dar um rumo, que vai trazer paz no teu coração, que vai trazer alegria no teu coração, que vai trazer prazer, que vai trazer gozo. Porque, ganhar dinheiro é muito bom. O dinheiro, se eu pudesse resumir o dinheiro em uma palavra, eu resumia em liberdade. O dinheiro, ele traz liberdade para você. O que é liberdade? Liberdade é você poder comprar o que você quer, você viajar para onde você quer. Isso é liberdade. Você morar onde você quiser, isso é liberdade. Agora, fora a questão do dinheiro, existe uma coisa que ela é maior. O que é? É o propósito. O que é o propósito? O propósito é aquilo que você faria de graça. O propósito está ligado àquilo que você faria qualquer horário do dia. Por exemplo, você pega esses caras ferradão, vou dar um exemplo do Elon Musk. O cara trabalhava 14, 15 horas por dia. Mas por quê? Você fala, o cara é louco? Não é. Ele faz o que ele gosta. Ele tem prazer em estar ali fazendo aquilo. Então, talvez se você não tem tido êxito, não tem tido gozo, não tem tido prazer na tua vida, eu desafio você a acessar o mundo espiritual, acessar a quarta dimensão, e você começar a buscar e falar assim, Deus, qual é o meu propósito? Ontem nós falamos que nós somos ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, o corpo é essa carcaça, a alma é o seu intelecto, a tua personalidade, o espírito é a conexão sua com Deus, você está ligado diretamente a Deus. Então, Deus, quando criou todo o ser humano, ele tem uma missão e um projeto na vida de cada um de nós. Mas daí você fala, mas o que eu vou fazer? Comece a buscar em Deus, que Deus vai direcionar você sobre qual é o teu propósito, porque o teu propósito geralmente está ligado àquilo que você já viveu. Se você buscar na tua história, aquilo que você viveu, que você venceu, aquilo que você tem facilidade de fazer, geralmente está ligado com o teu propósito, está ligado com o projeto de vida que Deus tem na tua vida. E o que você precisa? É simplesmente começar a se conectar, porque as batalhas vencidas, elas geram autoridade para você. Então, quando você passa por uma batalha e você vence aquela batalha, você passa a ter autoridade. Tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala assim, quem de alguém é vencido, do tal se faz servo. O que está querendo dizer?
Você sabe por que Jesus pode nos dar a vida eterna? Porque Jesus venceu a morte. Uma vez que ele venceu a morte, ele tem autoridade. Quem de alguém é vencido, quem foi vencido aqui no caso? A morte foi vencida. Então, do tal se faz servo. Então a morte, ela é serva de Jesus. Jesus, ele tem autoridade. E qualquer outra religião, ela pode prometer a vida eterna, mas só Jesus Cristo venceu a morte. Então eu quero dizer que aquilo que você passou e aquilo que você venceu está ligado ao teu propósito de vida. Você tem autoridade sobre essa situação. E uma vez que você já venceu e tem autoridade, você pode ajudar outras pessoas a ser libertas, ajudar outras pessoas a serem livres disso. Quantas pessoas de repente passou por uma situação financeira difícil, estão em uma situação financeira difícil e você já venceu uma quebra ou até duas quebras financeiras, então você tem autoridade para ajudar essa pessoa. Começa a olhar para dentro de você, porque a inteligência espiritual, ela é você olhar para dentro de você, é você começar a olhar aquilo que já está dentro de você. Porque o que é inteligência emocional? A emocional já diz, está ligada às emoções. A inteligência emocional, ela é com você, com o próximo, é no relacionamento do dia a dia que você tem com as pessoas. Isso é inteligência emocional. A inteligência espiritual é você com você mesmo. A inteligência espiritual, ela está ligada aqui, eu falei aqui, ela está ligada aos seus princípios e valores. Aquilo que, eu coloquei aqui, o que é inteligência espiritual? É equilibrar o teu interno, os teus princípios e valores com o mundo externo. Porque uma vez que você está bem dentro de você, você consegue lidar bem com o mundo externo. Então, Jesus Cristo, aqui o meu amigo Anderson Baiano aqui está dizendo que Jesus venceu a cruz, depois ele venceu a morte. Ele venceu a cruz para quê? Para nos dar a autoridade aqui na terra. Depois ele foi lá no mundo dos mortos e venceu a morte para quê? Para nos dar a vida eterna. Então hoje você pode viver, olha que interessante, você pode viver e governar aqui na terra, porque é através da cruz do Calvário, mas você pode governar também na eternidade. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele venceu a morte, e você pode ter vida eterna também. Você pode ter vida eterna. E como isso? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, voltando aqui, a inteligência espiritual é exatamente isso. É você conseguir se conectar com o seu Criador. É você começar agora a buscar. Para fechar a história de Eliseu, ele teve vários êxitos. Por quê? Porque ele era conectado com Deus. Ele buscava a direção de Deus. Se você vê o rei Davi, tudo que ele ia fazer, ele falava o quê? Senhor, descerei eu contra os filisteus? Deus, pode ir que eu vou te dar vitória. Em outro momento, descerei eu? Não, fica aqui, aguarda debaixo da amoreira, da copa da amoreira, porque eu vou lá na tua frente e vou fazer. Davi, ele buscava a direção de Deus. Quando você tem inteligência espiritual, você passa a se conectar, você passa a ter uma vida em conexão com Deus, você passa a ter uma vida buscando direção de Deus. E a partir do momento que você passa a ter essa vida de conexão, aí você começa a receber informação que ninguém mais tem. Você começa a receber informação privilegiada. Eu lembro que eu estava daquela problema que teve lá dos Estados Unidos em 2008, com a bolha lá da imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Eu estava lendo, até assistindo um filme, os caras grandão mesmo, os bambambam, eles não perderam dinheiro porque eles sabiam que ia acontecer. O que eles fizeram? Eles tiraram o dinheiro daquele segmento imobiliário e colocaram o dinheiro deles em outra coisa. O que é isso? É informação privilegiada. Então, quando você anda com Deus,
você recebe informação privilegiada. Eu vou dar um exemplo aqui para fechar a história de Eliseu. Aquela mulher sunamita, depois desse evento do filho dela, ele desenvolveu um relacionamento com aquela mulher e ele falou: ó, sai dessa terra porque vai haver fome nessa terra. E ela foi e vendeu tudo que tinha, não podia vender as terras, mas ela vendeu tudo que tinha e foi para outro lugar. E ela ficou ali, viveu durante muito tempo. Daí para você ver, ó, quando você está alinhado com Deus. Daí um dia o rei estava meio entediado e falou: ó, leia aí umas histórias dos feitos de Eliseu. Porque Eliseu era um cara muito muito famoso. Daí o rei, na hora que o cara abre a história, dá na história de quê? Dessa mulher, da sunamita. Ele falou: não, o homem de Deus foi, a mulher não tinha filho, ele foi e profetizou, e depois ela teve um filho, mas depois que o filho cresceu, o filho morreu, e o rei ficou abismado com aquela história. Só que depois, a mulher ficou um tempo fora. Quando voltou tudo normal lá na terra de Israel, essa mulher foi lá diante do rei para reaver as terras dela. Daí na hora que o cara terminou de contar a história, o rei voltou a atender as audiências dele. Quem aparece lá? A mulher. Então você vê, ó, quando você está ligado com Deus, Deus ele prepara tudo, Deus direciona tudo para você.